Vamos agora à última fronteira. Começa aqui a habitual rubrica deste Bom Dia Portugal, onde olhamos para o espaço e analisamos as novidades da astronomia. Hoje começamos com uma expressão por várias vezes romanceada: o outro lado da Lua. Miguel Gonçalves, bom dia. Bom dia. Que mistério é este que tem sido alimentado ao longo dos anos sobre a outra face da Lua? É tão bonito, não só o outro lado da Lua, mas também quando as observações batem tão bem com a teoria. Ora bem, vamos começar então com uma imagem notável. A 7 de outubro de 1959. É esta imagem que nós estamos a ver pela primeira vez depois da humanidade estar sempre a contemplar o mesmo lado da Lua. A sonda Luna 3 da União Soviética mostra esta imagem do outro lado da Lua. 1959. Como se pode ver, é uma imagem que não prima pela resolução. Mesmo assim, já naquela altura, espantou muito os cientistas, os astrónomos, astrofísicos, porque era um outro lado da Lua muito diferente daquilo que nós conhecemos do nosso lado, portanto, o lado visível. Felizmente, em 2011, a Lunar Reconnaissance Orbiter, uma sonda da NASA, mostrou o outro lado da Lua, mas numa resolução muitíssimo mais apurada. E, portanto, nós podemos também comparar esta imagem da Luna 3 e depois temos uma imagem comparativa do outro lado da Lua e aquele lado que nós conhecemos. Ora, aqui está, do lado esquerdo, o lado que nós conhecemos, e do outro lado, o outro lado da Lua, que é tem aparentemente muito mais crateras, portanto, muitíssimo diferente daquilo que nós vemos deste lado. E este sempre foi um dos grandes mistérios relacionados com a Lua. Por que razão é que a Lua tem dois lados tão distintos? Porque é que este lado que nós estamos a ver, o nosso lado, tem bacias, tem aquelas zonas escuras muito maiores e aparenta ter muito menos crateras do que este lado da Lua, que tem muitíssimo mais crateras e bacias muito mais pequenas? Bom, o que bonito tem a observação com a prática é que os astrónomos utilizaram os dados mais recentes da sonda Grail, que desde 2011 são duas sondas que andam à volta da Lua, para analisar os dois lados. E chegaram a conclusões engraçadíssimas. Em primeiro lugar, que aparentemente temos o mesmo número de crateras, quer de um lado, quer do outro. Mas, efetivamente, temos zonas escuras muito maiores e em maior quantidade do nosso lado do que do outro lado. Esta é uma simulação que permite tentar explicar, desvendar um bocadinho o porquê. Ora, quando nós temos impactos de um lado e do outro, nós chegamos à conclusão que a crosta é tudo uma questão de crosta. A crosta é muito diferente, quer de um lado, quer do outro. Ora, em primeiro lugar, o que nós vemos do lado direito é o impacto de um asteroide na crosta do nosso lado e do lado esquerdo do outro lado. Isto permite dizer que nós estamos mais ou menos à hora do almoço, é o mesmo que nós tirarmos, por exemplo, um bocadinho de pão ou de cereais para leite ou para uma papa muito densa. Isto diz-nos que o nosso lado da Lua tem uma crosta muitíssimo mais fina. Quando da formação da Lua, aquele lado da Lua tinha uma crosta com uma temperatura muitíssimo maior e com uma atividade vulcânica muito mais intensa. Do outro lado da Lua, o lado que nós não vemos, a crosta estava a temperaturas menos elevadas e era mais dura. Isso explica por razão é que do nosso lado, quando nós temos um impacto, as bacias são 2 vezes maiores do que do outro lado. Isto era o que nos diziam os nossos modelos teóricos, estas simulações que a equipa científica fez. E olha que a observação veio mostrar precisamente isso. É que do nosso lado da Lua, nós encontramos cerca de 8 bacias com um diâmetro superior a 300 km de diâmetro. Enquanto que do outro lado da Lua apenas encontramos uma. E um outro resultado magnífico deste estudo diz-nos o seguinte, é que não interessa muito bem qual é o tamanho do asteroide que bate com a Lua, porque mesmo um asteroide pequeno cria bacias 2 vezes maior do nosso lado do que do outro lado. Ora, isto cria um pequeno problema, neste sentido. É que nós, quando olhamos para a Lua, estamos a olhar para um museu natural em grande estado de conservação, que nos conta a história do Sistema Solar. E uma das teorias que nós temos, nomeadamente sobre os primeiros tempos do Sistema Solar, indica-nos que houve períodos de intenso bombardeamento, nomeadamente um que os astrónomos chamam de um intenso bombardeamento tardio, que aconteceu há entre 4,1 e 3,8 milhões de anos. E, portanto, o que nos diz este estudo é que se aquelas bacias não interessa muito o tamanho e mesmo a intensidade dos impactos, então, se calhar, nós temos que pensar melhor o que foram estes intensos bombardeamentos, porque se calhar não foram tão intensos como isso e nós, para chegarmos a este tipo de conclusões, para conhecermos melhor o início da formação do Sistema Solar, temos que olhar para a Lua e já agora também para Mercúrio, um planeta muito parecido com a Lua, como nós bem sabemos. Portanto, a teoria apresentou os seus dados, a observação confirmou esses dados, resultado
temos que pensar muito melhor o que é que foi o início da formação do Sistema Solar. Miguel, hoje o que nos vens dizer mostra, e pelo menos para quem não está por dentro do assunto, que a astronomia sul-africana está bem e recomenda-se. Eu confesso que adoro particularmente este tipo de notícias porque permite-nos também demonstrar que a astronomia e a ciência em geral é um empreendimento, é uma tarefa multinacional que ultrapassa todos os credos, todos os hemisférios. O sistema associamos às grandes Exatamente, potências. e a ciência só funciona assim, com este envolvimento global de cientistas de toda a parte do mundo. Ora, então o que nós trazemos hoje é o SALT. É um dos maiores observatórios do Sul, do Hemisfério Sul, localizado a 380 km da cidade do Cabo, na África do Sul, e que esta semana tornou-se conhecido por isto, por duas supernovas que foram detectadas, uma que ocorreu há 900 milhões de anos e outra que aconteceu há 1,8 milhões de anos. Ora, se nós considerarmos que nós temos uma supernova numa galáxia média a cada 250 mil anos, isto quer dizer então que a descoberta de supernovas é algo raro e que deve ser celebrado. E sobretudo porque esta equipa de cientistas sul-africanos está associada a um projeto de procura e de compreensão melhor da enigmática energia escura do universo, que compõe cerca de 69% do universo. E que tu me vais perguntar o que é, e eu dir-te-ei que os cientistas não sabem, pura e simplesmente não sabem o que é que são estes 69% do universo e que está associado à expansão do universo. E porquê é que as supernovas são importantes para compreender isto? Por uma razão muito simples. Porque isto são grandes faróis do universo. E, portanto, quando explodem, estamos a falar da parte final da vida de estrelas muitíssimo grandes, que explodem. Isto é, as camadas exteriores das estrelas e as suas atmosferas são ejetadas para o espaço numa enorme explosão. São bilhões e bilhões de bombas atómicas que explodem num curto espaço de tempo. E é um fenómeno curioso, que eu posso passar uma imagem interessante, é o mesmo que nós imaginarmos esta copo, uma garrafa de água aberta, e se eu colocar cá em cima e atirar com força para o tampo desta mesa, então a desaceleração da água provoca ondas de choque. E o que é que acontece? A água sai. É mais ou menos o que acontece também nestas supernovas, uma explosão de matéria da parte final da vida da estrela a cerca de 320 milhões de quilómetros por hora. Portanto, imagina bem o que isto é. E, portanto, descobrir supernovas permite-nos descobrir os grandes faróis do universo que nos permitem dizer como é que está a expandir o universo. E, sobretudo, também, ao ver a quantidade de radiação que chega cá dessas supernovas, permite-nos ver por onde é que andou essa radiação, como é que foi afetada pela energia escura, pela matéria negra, por todos os constituintes do universo. Isto é feito, então, também neste observatório na África do Sul. Miguel, num minuto, que sugestões nos traz hoje? Ora, muito rapidamente, Parte para o Espaço é uma proposta de Book Smile, tudo sobre estrelas, planetas e foguetões, no universo contado às crianças de uma maneira extremamente pedagógica, extremamente divertida e, sobretudo, factual e com números daqueles números que assustam ou que, pelo menos, nos impressionam. Depois, de Miguel Ribeiro e da Gradiva, Universo Programado, uma alternativa do darwinismo e à religião. Miguel Ribeiro é médico e neste livro da Gradiva apresenta os seus grandes pensamentos sobre o universo, e nomeadamente algumas questões que são mais ou menos polémicas, mas extremamente interessantes. Como é que o acaso se conduna, se consegue compatibilizar com um universo físico, matemático, ordenado? Como é que aparece a vida e, sobretudo, como é que a vida desafia a questão do caos, a questão das mutações, como é que a mutação pode ser compreendida? E é a própria dúvida do sentido da vida. Precisamente, e será que o universo é programado como se fosse um jogo de computador? Bom, depois, e porque na semana passada nós tivemos o dia Carl Sagan, é sempre bom relembrar que a Gradiva está a reeditar os livros de Carl Sagan, em boa hora, e este aqui é o último, e é precisamente também o último livro de Carl Sagan, Bilhões e Bilhões, que é um termo que ele odiava, pensamentos sobre a vida e a morte no limiar do milénio, da Gradiva. Miguel Gonçalves, obrigada. Obrigado, Um bom domingo.